Alô, meus amigos do Brasil, um grande abraço para você que navega no ar, na terra ou no mar, ou num cantinho qualquer nesse imenso globo terrestre. Tá começando o nosso Boletim da Bola, aqui no app da Rádio Futebol, o aplicativo do Brasil, Rádio CWB News, a rádio do Capitão Hidalgo, Web Cop News, a rádio do Walter Correia e mais um montão de web rádios que retransmite a gente não só no Boletim da Bola, como também nas jornadas esportivas. Para você navegar, é só baixar o aplicativo ou navegar radiofutebol.com.br. Você chega ao aplicativo do Futebol ao Vivo, que é esse aqui, ó. É gratuito, tá? As esportivas. Já estamos no ar aqui, ó. É só baixar. Ao vivo, né? Delay pequenininho, inclusive, né? Bem, é o seguinte, nosso Boletim da Bola começa já com os destaques esportivos, para que você continue sendo sempre o internauta mais bem informado, seja naquele papo no bar, num aniversário, né? Às vezes você está em algum lugar aí e o comentário é sobre o seu time e você fala, pô, eu ouvi lá no Boletim da Bola, porque o Jarbas Duarte, que sou eu dou uma volta pelos portais esportivos, né, produção? GE, Gazeta Esportiva, UOL, Terra, Futebol Interior, né? Lance. A gente passeia aqui pelos portais esportivos para sempre trazer a informação atualizada. O programa é inédito todas as manhãs. Depois ele fica no reprise, né? Para que você tenha as informações nas 24 horas do dia. Bem, o programa começa e a pergunta que vale 1 milhão. Você tem fome de quê, hein? Você sabe que ali é mais que um aplicativo. Tudo num só pedido. Pediu? Chegou. Pois é, a gente vai girar pelo Brasil para sabermos o que andam falando do seu clube de coração aqui no Boletim da Bola, edição de hoje. Em nome da Intel confirma computadores com processadores Intel na Perfect Color tem. É o giro pelo Brasil com os principais destaques do futebol aqui na rádio que tem a maior interatividade entre as web rádios. Olha aí, ó. Pois é, sou eu. Vamos lá, girar pelos portais esportivos para sabermos o que ando falando do seu clube de coração. Olha só, começamos com a Copa São Paulo, né? A Copinha tem quartas de final com América de Minas, Ituano e Fortaleza. Esses confrontos definem os últimos semifinalistas dessa temporada 23. O Santos demonstra que precisa atenção especial no meio campo. Ontem, o Odair Hellmann colocou mais um volante e o Peixe encontrou dificuldade para criar boas oportunidades diante do Bugre. Palmeiras pega o Botafogo e tenta a sua primeira vitória. A gente vai saber daqui a pouquinho no Boletim da Bola qual time que vai jogar. E eu digo para você que nós vamos transmitir esse jogo. 9h30 da noite começa a partida, um pouco antes, abertura no aplicativo da Rádio Futebol. No futebol carioca, o Vasco pega o Audax de olho na primeira vitória. A partida é válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca e também hoje, 9h10 da noite no estádio Luso Brasileiro. Uma joia, time das Laranjeiras diz que acabou perdendo para o Santos e o Giovani anima a estreia. Jovem de 20 anos deixou uma boa impressão durante os 32 minutos em campo após a vitória. No Sul, o Grêmio dá uma surpresa e, ao mesmo tempo, uma esperança. Lucas Leiva, lembra dele? Ele falou do problema cardíaco, confia na volta. O meia precisou ser afastado das atividades físicas por conta de uma alteração durante os exames. Já no Inter, troca 10 jogadores em relação daqueles 11. Maurício esteve nesses 11 jogadores inicialmente colocados e o Medina atua com o Mano Menezes sábado agora. Pelos portais eu vi também que o Yuri Alberto chegou com dores durante a partida de ontem. Ajudou o Corinthians, mas na hora da comemoração se esticou, aquela escorregada que o cara dá e ralou o joelho. O Roger Guedes imitou o Pombo e Richarlison está dizendo que o Corinthians melhorou bastante.
Já o treinador admitiu que sentiu uma pressão pela derrota da estreia e exaltou a força corintiana. Lá no Rio, Vitor Pereira andou dizendo que os titulares vão jogar também na próxima partida. Atuações do Flamengo, Varela levou a pior naquele tropeço. O Flamengo está fechando a venda de Ramon para o Olympiacos. O Lyon enviou um diretor ao Brasil para tentar negociar com o João Gomes. Essa torcedor do Botafogo precisa saber, viu? Lá no futebol inglês, a torcida do Crystal Palace exibiu uma faixa, protestos contra John Textor. O Manchester United cedeu empate para o time da casa. Nas Minas Gerais, o Galo. Após um post polêmico no estadual. A justificativa e um reforço. Inevitavelmente vai chegar ao fim. SAF do Galo, 800 milhões por 51% de Menem. E também essa gestão é compartilhada, dizem por lá, que o melhor modelo. Pavon, lesão na coxa direita e vira desfalque. Lá no Grêmio continua sendo o assunto, hein? Hoje, quase no fim de semana, e o Soares fez gols na estreia. E o camisa 9 anda fazendo sucesso por onde anda. Aliás, ele marcou ainda no primeiro tempo, conquistou a Recopa Gaúcha diante de 50 mil torcedores, não é, na produção? No futebol de São Paulo, alvo do Palmeiras. Matheus Henrique tem preço de venda definido pelo Sassuolo. Esse é o time. O volante é um dos nomes estudados pela diretoria do Palmeiras para o lugar de Danilo. É impressionante, viu? A chuva alagou o setor de imprensa do Potiguar. Sabe quem foi chamado? Bombeiros foram chamados para salvar os caras. Cada uma, hein? No jogo carioca, até ambulância com remédios vencidos. Acredite você. Ministro da Justiça diz que Robinho pode cumprir a condenação por estupro no Brasil. A Ponte Preta venceu com estilo, na raça. Aquela dificuldade tradicional que a gente conhece, mas com 2 gols incrivelmente nos acréscimos. A Macaca virou em cima do Azulão pela segunda rodada. Maicon deu entrevista coletiva, jogador do Peixe, e disse que o Santos faltou calma. Sofreu o gol cedo demais. O time santista teve muito abaixo e foi facilmente dominado pelo time de Campinas, o Guarani. Santa Catarina, o Avaí vence a primeira e Chapecoense perde fora de casa. Apenas o Ercílio Luz venceu as 2 partidas e lidera o estadual de forma isolada. O que falo lá em Campinas do jogo contra o Santos? Guarani explorou vacilos do Peixe e venceu a primeira do Campeonato Paulista. Com um bom repertório ao longo da partida, a vitória do Guarani sobre o Santos foi 2-0 e foi incontestável pelo que eu vi aí. Noroeste desencanta e vence no Paulista da 2-1 para cima do Oeste e de virada, viu? 15 de Piracicaba e Taubaté, tudo igual. A dupla segue invicta no Paulistão. Dá 2. E o placar foi 1-1 ontem. Linense empatou com o Juventus. O jogo foi sem graça, viu? E o Lemense venceu o Velo Clube. 3-1. No futebol do Ceará, o Fortaleza venceu o atual vice-campeão e mantém 100% de aproveitamento. No Paranaense, o Atlético e o Curitiba venceram fora de casa. No Pernambucano, o Náutico venceu e chegou ao topo da tabela. O Santa Cruz está somando o novo empate. Lá no Potiguar, com direito a show, o ABC venceu o novo lidera e o América goleou. Futebol da Bahia também tá um sobe e desce, viu? O Vitória perde mais uma e o Bahia segue 100% de aproveitamento. No futebol de Goiás, o Atlético de Goiás venceu mais uma e segue também com 100% de aproveitamento. O Vila Nova empatou. Lá no futebol do Piauí, o Parnaíba e o Fluminense empataram no duelo de líderes. O River também venceu, viu? Na 2 do Paulista, Portuguesa Santista e Primavera também venceram.
Mais uma do futebol do Paraná. O Londrina contrata o volante Juan Dias, do Curitiba. Que o Corinthians venceu, eu falei aqui. Inclusive, eu narrei o jogo ontem. Mas depois da vitória do Corinthians, não é que o Roger Guedes de novo deu uma indireta no Vitor Pereira? Aliás, por falar em Vitor, ele perdeu a calma na coletiva. Ficou até um pouco irritado, pediu calma para a torcida e explicou por que Marinho na lateral esquerda. No finalzinho do jogo em Itu, no apagar das luzes, a Portuguesa arrancou empate contra o Ituano pelo Campeonato Paulista. No São Paulo, dúvidas: Gabriel Neves ou Alan Franco? Qual dos dois será o titular? Pedrinho na meia, será que joga? Provável escalação do São Paulo para o jogo de hoje, a gente conta já já no Boletim da Bola. Lá no Internacional, o Cristiano e o Messi vão se encontrar. Aliás, esse reencontro de craques em momentos distintos, com a possível despedida no último duelo. Aliás, perguntaram aqui como ver o jogo do Cristiano Ronaldo. A Liga Saudita fechou um acordo para a distribuição da transmissão e direitos internacionais. Muito bem, esses são os assuntos aqui do nosso Boletim da Bola, um aplicativo da Rádio Futebol, o aplicativo esportivo do Brasil. Para você que navega com a gente sempre aqui na rede social, você sabe, todos os dias, e no aplicativo também, de segunda a segunda, você tem o nosso Boletim da Bola. Bem, eu queria falar de um assunto na abertura aqui. Está chegando um novo parceiro para o nosso Boletim da Bola, que é essa empresa aqui, ó, Cloud Protection. Poxa, você que mora em condomínio precisa conhecer essa empresa aqui, viu? Acesso de condomínio a gente está falando. Eu vou mostrar aqui a Cloud Protection. Essa empresa ela é voltada para portarias, condomínios, residências e também no segmento corporativo, viu? Portarias 24 horas, humana, limpeza, zeladoria e também manutenção em geral. Tem também a portaria inteligente autônoma. Aliás, esse é um grande diferencial dessa empresa. A Cloud Protection trabalha mais com um sistema antigo, portaria remota, onde alguém está em algum lugar. Eles cortaram esse trâmite, essa morosidade, viu? Aqui o pensamento é segurança, viu? Quando você aperta o interfone, olha, ó, a ligação cai direto no celular do morador. Ele pode abrir o portão através do aplicativo pela imagem com áudio, podendo inclusive abrir o portão. E outra, se a pessoa tiver um pouquinho de dificuldade ou de repente não tem internet no celular, também é aberto através do sistema antigo. Atende lá pelo interfone na casa do morador. E aí também consegue abrir. Ó, veja você aí, abrindo pelo interfone. Normalmente, depois que foi identificado, ele pode entrar. Eu dei alguns exemplos para carros, por exemplo. A hora que você chega na sua garagem, RF e UHF, que é muito seguro, viu? Na aproximação do carro, veja aí na imagem, ele é reconhecido e abre o portão. Para sair é o mesmo sistema, partindo do princípio que ele entrou. E o portão abre e fecha com muita agilidade e com facilidades. Aliás, eles trabalham também, eu vou até mostrar essa imagem mostrando aí o carro saindo também da garagem com muita segurança. A Cloud Protect trabalha também com inteligência artificial e um detalhe, com drones também. Se sabe aquele sobrevoo que é feito pelo condomínio fazendo a parte do vigia motorizado a pé? É um sobrevoo ao condomínio, registrando imagens, pontuando uma situação crítica ou de risco. E essas informações são enviadas para a base. E isso faz a mesma coisa quando está se carregando o drone. Tudo de forma autônoma e inteligente. Você entendeu a prestação de serviço da Cloud Protect? Eu vou deixar aqui os contatos para você fazer um bom negócio e, claro, cada dia mais ter mais segurança. Tá dada a dica? Esses são os números aqui da Cloud Protection para você que está navegando aqui no app da Rádio Futebol e também nesse nosso Boletim da Bola. Eu vou até deixar um pouquinho mais para cá a imagem para que você possa observar o número do telefone deles aqui. Está no cantinho aqui, ó. Agora mostrou, apareceu aí, portanto,
Cloud Protect aqui no nosso Boletim da Bola no app da Rádio Futebol e da Rede FPI. Muito bem, agora vamos dar aquele giro pelo Brasil para sabermos o que andam falando do seu clube de coração, não é? Você que navega com a gente sempre aqui no Boletim da Bola, em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança, Nil Móveis Planejados no Campolim e também no Iguatemi, Virtus.ag, o app da Rádio Futebol. Esse aplicativo aqui foi criado pela Virtus. Nós estamos em todas as plataformas. Tequali, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Restaurante Poiá, o menor espeto gourmet do Brasil. Mundo Color Personalité, você viajar pelo mundo que você quer. Essa é a nossa agência de turismo. Adelaço Moda Masculina no Shopping Pátio Cianê, a única loja moda masculina no Pátio Cianê. E também em nome da Cloud Protection, soluções inteligentes de acesso a condomínios e vídeos já localizados. O mundo te vê num clique, no máximo em 2. É o Giro pelo Brasil. Vamos saber o que os portais estão falando do seu clube de coração aqui no nosso Boletim da Bola. Olha aí, ó. Pois é, sou eu. Vamos girar pelo Brasil para sabermos o que andam falando nos portais esportivos do seu time de coração aqui no nosso Boletim da Bola, o app do Futebol ao Vivo. Junto com a gente, a Rádio CWB News, a Rádio do Capitão Hidalgo, o Webcop News do nosso querido Walter Corrêa. Bem, no final do programa, todos sabem, né, produção? O Hidalgo já está com a gente aí, o nosso querido Capitão Hidalgo. Então vamos colocar a imagem do Hidalgo aqui, porque o Hidalgo vai fazer o seu comentário de abertura, né? Qual será o destaque do nosso Capitão Hidalgo? Diga, Hidalgo! Tudo bem aí? Diga, meu amigo. Muito bom, Jarbas. Um abraço para você, o público ouvinte em todo o Brasil. O assunto que eu quero destacar é aquele que eu estou defendendo, os estaduais, né? Sim. Os campeonatos e principalmente os públicos. Eu tenho notado aí nesses primeiros jogos, viu, Jarbas? Sim. Então tá bom, Hidalgo. Então aguarda a sua volta aí. O Hidalgo vai falar justamente sobre esse assunto. Claro, esse balanço geral que a gente faz aqui, o Hidalgo com certeza vai estar com a gente no encerramento do nosso Boletim da Bola no app da Rádio Futebol. E você pode mandar alô, inclusive, viu? Aliás, está valendo ainda, né? Quem ganhou os R$200 no Pix ontem? Vê pra mim quem ganhou aí ontem. E hoje tá valendo também, ó. Você... Aliás, vamos fazer um negócio diferente. Não precisa só compartilhar, não. Vai ficar mais difícil pra você ganhar os duzentão, né? Você manda um áudio pro nosso grupo WhatsApp. Aí você fala como? Deixa eu mostrar. Cadê o meu celular? Sumiu? Cadê o meu celular? Ah, tá aqui. Tinha subido o celular. Ó, aqui no aplicativo tem um ícone aqui em cima do WhatsApp. Você que está pelo YouTube ou você que está só ouvindo a gente. Quando você baixou o aplicativo da Rádio Futebol ou acessou radiofutebol.com.br, tem um ícone do WhatsApp, um ícone ali. Deixa uma mensagem com nome e cidade. Aí nós vamos escolher quem é que vai levar os duzentão do Pix para esta quinta-feira com o nosso Boletim da Bola do Futebol ao Vivo. Então vamos lá. A gente vai começar as notícias pelos portais esportivos dando um giro. Segundo o nosso querido amigo Irineu, não ler nada, né? não ler nenhum portal é pior do que ler um só, né? Vamos começar então, viu? Ó, a gente vai começar o assunto, o Boletim da Bola de hoje. A gente sabe que esse giro aqui está sendo muito legal, viu? Aliás, os internautas estão gostando. Ei, produção, hein? De cada 10, 9 gosta. De cada 10, 9 gosta. Tá bom. Então, pior que não ler nada é ler um só. Pior do que não ouvir nada é ouvir só uma rádio. Ó, o Bahia. 2-1 foi o jogo lá ontem. O Rezende marcou no final. O Bahia venceu o Atlético de Alagoinhas e segue 100% de aproveitamento. O tricolor abriu o placar com o Biel. Sofreu um empate com o Gustavo e lutou para fazer o segundo gol no segundo tempo. Aliás, foi bem no finalzinho do jogo com o Rezende. Por lá, o Paiva está destacando uma produção boa e está aproveitando o início dessa temporada para avaliar um pouquinho o time, viu? Lá na Fonte Nova, que seria meio injusto o placar, segundo ele. Ele até não gostou. Eu posso até falar isso, porque eu vi. O treinador está dizendo que foi injusto o placar. Aliás, as atuações do Bahia, o Biel se destacou e o Rezende decidiu contra o Atlético.
a coisa tá boa por lá, viu? O Bahia se planejou para essa nova temporada, de volta à primeira divisão após um ano de altos e baixos. A gente sabe que o tricolor buscou se fortalecer para sofrer menos, pelo menos esse ano, e continuar em paz com a torcida, que o é bom. Para esse ano, a equipe tem compromisso pelo Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série A do Campeonato Brasileiro. Essas movimentações que eu citei aqui segue também de modo lento, porque o clube se movimentou oficialmente só após os sócios aprovarem a venda da SAF do Grupo City, que começou inclusive em dezembro, né, produção? Não foi? Em dezembro esse assunto, do ano passado. A negociação, inclusive, enquanto os jogadores que estão chegando, o Marcos Vitor chegou, o Marcos Felipe, Diego Rosa, Canu, Nicolas Azevedo, Davi Duarte, Kaique, Biel, Everaldo, quem mais nessa lista, produção? Raul Gustavo, Joander Chaves e Cicinho. Negociação, Tomás Molina e o Alejo. O Alejo, ele é argentino, né? O Alejo. Agora, o que não deu certo? O Christian. O Bahia desistiu da compra do volante e tentou empréstimo ao Atlético, que também travou o negócio. Aliás, o Atlético viu que não era um bom negócio e travou a negociação. Foi embora do Bahia. Foram Raí Nascimento, o Emerson Santos, o Hugo. Como é que chama o nome do Hugo mesmo? Vocês lembram, produção? É Hugo Odalega, acho que é um negócio assim. O Zé Vitor, Patrick de Luca, o Patrick que veio pro Vasco, o Davó, que após o contrato foi pro Cruzeiro, Luiz Otávio, Inácio, Copete. Copete foi no CRB, né? Aliás, o Inácio não acertou a renovação, deixou o Bahia, porque eles não entraram num acordo financeiro. Renovados: Luca Mugni, o Miqueira, o Everton, o Ricardo Goulart, lembra do Ricardo? Renovou até o final desse ano, lembra do Ricardo Goulart, né? Danilo Fernandes, que é o goleiro que fica também até dezembro desse ano no Bahia. Uma passadinha pelo Bahia, para você que torce, você que acompanha aqui o nosso boletim da bola no app da Rádio Futebol, para saber o que anda o seu clube fazendo. Aliás, o intuito desse programa aqui é fazer um apanhado, né, do que rola. Claro que não todos os dias, mas sempre a gente está citando o seu clube de coração aqui, ó, no aplicativo da Rádio Futebol. Ó, pega uma passagem aí no Mundo Color Personalité, que é a minha agência de turismo, porque a gente vai sair da Bahia para ir para onde? Para Minas. Vamos para Minas. Belo Horizonte, futebol de BH. É algo espetacular, né? América, Galo, Cruzeiro, Ronaldo. Vou falar do América. Aliás, o Ameriquinha tem um torcedor ilustre, que é o nosso Mário Lúcio Marinho, que comenta alguns jogos aqui. Diretor, jornalista, escritor, pai, avô, e o nosso amigo Mário Lúcio Marinho. Ó, eu disse na abertura, o Mancini revelou dúvidas na montagem do América. O América lançou um uniforme novo, né, para pré-temporada. Inclusive está estipulando aí até um prazo para o investidor enviar uma proposta oficial do SAF. Por outro lado, o autor na copinha tem multa milionária no coelho, viu? O América venceu o Bragantino na estreia das quartas de final, portanto, da Copa dos Meninos do Brasil. Você que torce para o América, ó, preste atenção. Eu tenho observado aqui pelos portais, porque a gente dá essa volta, já expliquei aqui, vários portais. Pior que não lê nada, é ler um só, diz o Irineu. A gente dá uma navegada boa para saber o que andam falando todo dia. Ó, com o objetivo desenhado para esse ano e com a manutenção à Série A, estreando na Copa Sul-Americana também, a diretoria do Ameriquinha diz o seguinte: busca no mercado algumas contratações e prefere também atualizar a manutenção de atletas do atual elenco. Dizem lá que o importante é o planejamento, que foi definido inclusive lá no final do Campeonato Brasileiro. O Mancini, o Wagner Mancini, renovou o contrato até fim de 24, 2 anos. E o treinador, que tem o time para as 2 temporadas em andamento, dessa vez terá a possibilidade de montar um elenco um pouquinho melhor. Aliás, ele citou na coletiva, você lembra o que ele falou? Ele não falou time melhor, ele usou uma outra. No finalzinho da coletiva ele falou que era um elenco do seu gosto. Olha que coisa. Hidalgo,
Ter time melhor é uma coisa, time do gosto é outra, não é? A gente vê por aí treinador que tem um time do gosto e não tem um time vencedor. Se é que você me entende. Aliás, o Nino Paraíba, o Nino é lateral direito, né, produção? Ele estava no Ceará, chegou no América após a queda do vovozão para a segundona. Aí ele falou, o negócio não tá fácil aqui, então eu vou cair fora. Vem pro América. O Nino tá com quantos anos, hein? Ele assinou 36, assinou até o final desse ano 23. O Nicolas também tá por aí. Dadá Belmonte, aliás, o Dadá se destacou no Goiás, vocês lembram, né? Contratado pelo Coelho até 25. Como é que é o Gonçalves lá? Ajuda aí, o Gonçalves. Matheus. O Matheus Gonçalves teve uma passagem pelo Fluminense, Sport, Ceará. Esse atacante estava no Cerro Porteño. Quer ver outro? O Wanderson. O Wanderson é um pouquinho mais velho, né? Já tem 31, assinou também. Eu estava vendo na relação aqui desses portais, né? O Ameriquinha tem jogadores voltando. O Thales, lembra do Thales? O Thales passou pelo ABC, lá de Natal, do Rio Grande do Norte. Ele fez 16 jogos e não marcou gol. Aí o Ceará falou, ô filho, a função do lateral não é fazer gol, mas... Voltando por empréstimo, o Rodolfo estava no Cruzeiro. Atacante, inclusive, que pouquíssimo utilizado pelo treinador. Como é que chama o treinador lá do Cruzeiro? O Paulo Pesolano, isso. Que está voltando para o América para ser reintegrado. Há alguns contratos meio que... Contrato eu não diria, mas algumas conversas adiantadas com o Everaldo, o atacante que pertence ao Corinthians, e o Matheus Pazinato, esse goleiro, assinou com o América. Inclusive pertence ao... Como chama aquele time de Portugal que o Matheus Pazinato jogava? Vê aí, eu não tenho um papel aí. Porque ele jogava no futebol português. Tem um vínculo, inclusive, por lá, só até o meio desse ano. E aí, o América está tentando antecipar a jogada. Como é o nome do time? Morreirense de Portugal. Isto. Os caras estão meio informados aqui, viu? Então nós saímos da sede do Ameriquinha. Você sabe da sede Ameriquinha, né, produção? Lá em BH. Sabe? Não? Fica no Bom Retiro. Aliás, o bairro chama Tijuco. Em Contagem, inclusive. Pertinho da capital, né? Alguns minutos. Aliás, o campo do América, que é um Independência, que era o 7 de setembro, velhão, né? Antigo, bem lá atrás isso. Chamava, inclusive, alguma coisa Sampaio, homenagem a um presidente desse clube aí. E virou uma arena, tá bonita, viu? Muito bonita. Aliás, eu tava conversando com quem, acho que foi com o Marinho mesmo, que é torcedor do América, a estrutura. O América tem uma estrutura que é espetacular também, viu? Aliás, o Marinho citou, né? O Marinho citou que não é estrutura, é invejável. Bem, da sede da Ameriquinha nós vamos falar do Galo. Você sabe que com a mudança do Atlético e do Cruzeiro, o Mineirão será pouco utilizado neste Campeonato Mineiro que está voltando no sábado. O gigante da Pampulha, não é assim que fala? Girando o placar do gigante da Pampulha. O Caixa fala isso lá na Rádio Itatiaia, não é? Eu gosto do Caixa. Só 4 jogos vão ser utilizados para a fase. O Nacho e o... aliás, queria falar sobre esse assunto aqui, dois. O Nacho e Jair duelam o River. Aliás, o Atlético e o Curi estão fazendo um acordo para desbloquear a venda do Guga. Veja, o Atlético está assinando uma parceria com a Konami e terá recriação virtual da arena. Para quem não sabe o que é Konami, eu sou também narrador digital. Konami é uma plataforma que não é aqui do Brasil, é de fora. É chinesinha, eu acho. Falar que é chinesinha também, é sensacional. Ali, só para você ter uma ideia, ali estão cadastrados mais de 250 mil meninos que entram lá e se cadastram no futebol digital. Por isso que eu sei, porque eu narrei. E essa empresa é poderosa. Aliás, o Galo vai entrar também no digital, como esses times aí do mundo, e os principais do Brasil, tem um time de futebol digital. Então é um negócio
de muito dinheiro. Na pandemia eu fui contratado pela Play One Brasil, um trabalho muito legal, viu? Eu dei até sequência, tenho narrado alguns jogos aí no digital. Com o Atlético, o Galo não deve vir a vender mais jogadores, mas tem um pacote de ingressos sendo programado aí, porque tem alguns detalhes de um modelo em pauta que estão discutindo, porque eles vão assinar uma parceria, inclusive, aliás, essa parceria é para recriar o futuro estádio. Olha que coisa legal. Aliás, esses arquitetos novos que a gente vê por aí em escritórios de arquitetura, né? Tem designers. Eles criam cada coisa virtual que você fica. Estou gravando um empreendimento imobiliário aqui que, pra você ter uma ideia, ó, a gente vê, né, nesses chroma key, não é chroma key que fala, nesses projetos virtuais aí, eles criam o carro, a pessoa andando, tudo digital. Agora eles estão criando até passarinho voando assim, ó. O Galo, atenção, você que torce pro Atlético. Quem torce pro Atlético tá mandando alô aí? Depois você vê, hein? Quem é? Wagner. Wagner Abraão, onde o Wagner mora? Em Santos. Opa, Wagner. Ó, o Atlético tá nessa pré-temporada e na Libertadores este ano. Aliás, o ano passado, né, a produção ficou aquém do que o torcedor esperava. Vamos ser justos. Eu falei aqui várias vezes. Nas transmissões, inclusive do Boletim da Bola, eu costumo não dar muita opinião, porque isso é do Hidalgo, né? Que tem experiência pra caramba, inclusive jogou, né? Esteve nas 4 linhas. Eu só joguei no gol e fui um goleiro esquerdo. Houve uma troca de treinador, vocês lembram, né? Saiu. Quem que era o treinador mesmo? O Cuca, né? O Cuca saiu, entrou Eduardo Coudet. Aliás, aberta a fase de buscas por reforços por lá, viu? O Galo tem uma definição de manutenção. Aliás, eu achei Hidalgo isso legal, porque o Galo anunciou o Paulinho, o Bruno Fux, é Fux que chama, e anunciou também Edenilson e o Paulo Henrique, além do Igor Gomes. Aliás, o que está próximo é o Patrick. Não sei se você sabia disso. Sabia disso, professor? Sabia? Eu vi também que os portais, eu navego. Esse aqui é o pontinho para ouvir os meninos aqui. Eu vejo Lance, Gazeta Esportiva. Aliás, se você tiver uma dica de algum portal esportivo no seu estado aí, me manda, viu? O que eu vi? Sabe-se que até o momento, essa movimentação de mercado acontece. A lista atualizada, na medida que for ocorrendo, a gente vai trazendo aqui, que a gente faz isso 24 horas aqui. A pré-temporada começou lá em 14 de dezembro. Alguns nomes ainda estão sendo especulados, mas a diretoria tem escolhas por sondagem. Olha que coisa bonita. Escolha por sondagem. Nessa lista, quem foi despedido? Júnior Alonso. O contrato dele era emprestado. Era de empréstimo e que acabou. Aliás, a estreia da equipe mineira, o Galo está no grupo A. Quem está no grupo A do Atlético? Está o Galo, o Atlético, o Vila Nova e o Pouso Alegre. Isso, ó. 8 duelos da primeira fase, sempre atuando com equipes do grupo B e C. Essa pré-Libertadores vai começar. Aliás, a segunda fase começa que dia, produção? Vê no regulamento aí, pra gente formar pro torcedor do Galo. 22 de fevereiro, isso, que é a segunda fase. Claro que a movimentação do futebol mineiro, essa parada do torneio, né? Você sabe que não começou ainda. TJD Esportivo, Patinga, então nem começou. Vai começar sábado, enquanto a bola não rola. O mercado do futebol mineiro está aquecido. Olha quem chegou. A gente sabe, e eu falo aqui, Eduardo Coudet está trazendo. É argentino esse Eduardo aí, né? Isso, é argentino. Esse cara, hein? Ele substituiu o Cuca, que saiu no final do Campeonato Brasileiro. Aí vieram Pedro Henrique, que assinou até 24, Paulinho, que era atacante, não é? Onde que o Paulinho estava jogando antes mesmo? Era fora do Brasil, não era o Paulinho? Aonde? Sim, lembrou bem, verdade. Ele estava jogando meio atacante, estava no Bayer Leverkusen. Olha que coisa bonita. Aliás, oficializado como a primeira contratação do Galo. Você sabia disso? Você que torce pro Galo. Vieram também Johan, do Bragantino, jogador, 12 meses de contrato, foi comprado lá em 21 por 7 milhões e meio, vocês lembram? Bruno Fux. O Bruno também estava fora do Brasil, não estava? Estava assim, aonde?
CSKA de Moscou. Edenilson, aliás, um velho desejo do Rodrigo Caetano. Veio do Inter, fez acordo com o Galo de 2 anos. Igor Gomes também, aliás, o Igor foi anunciado pelo Galo para assinatura de contrato e demorou um pouco para ser anunciado, inclusive. Você perdão que eu vou tomar um pouquinho de água aqui. Que delícia, hein? E o patrocínio da água, vem ou não vem? Vai votando o assunto. Tem empresário que eu vou falar. O Galo estava antecipando com o São Paulo na negociação para que não tenha aqueles 10%, futura venda, enfim, com o contrato do Galo que vai até 25. Caramba, hein? O contrato vai 26, o contrato dele vai? É mesmo? O Igor Gomes vai até 26, então não é 25. Olha isso, até 26. Pode chegar o Patrick, aliás, ia falar sobre planos. Vocês lembram do Natan, né? O Natan estava... Aliás, o meia estava por empréstimo do Fluminense. Mas aí ele não se apresentou, não sei porquê. Aliás, o desejo do Galo era de ter o cara. O Clube Mineiro falou que o jogador não vai ser integrado ao grupo e o treinador novo disse que não quer. O Fábio Gomes, que era do Vasco, vocês lembram? Não pertence ao Clube Carioca. Aliás, não vai permanecer no Clube Carioca porque o contrato com o Galo também é até 25. Vai ser emprestado por outro time depois pro Galo. Ele, pelo que eu li, vai ficar 6 meses fora. Aí ele vai Portugal. Qual que é o time de Portugal que ele vai lá? O Fábio vai jogar? Que o Gomes vai jogar? É um time de Portugal. Negócio de Passos aí, vou lembrar. A memória também não tá muito boa não aqui, viu? Não lembro o que eu comi ontem, viu? Como chama? Boa. O Fábio Gomes, ele vai pro Passos de Ferreira, lá em Portugal, e vai ficar por 6 meses. Indo embora, o Guga, Mátio Fernandes, o Kenon, vendido pro Fluminense. Aliás, o Nátio, viu? O Nátio Fernandes, ele foi oficializado a saída depois de 109 jogos. Esse acordo deu fim da dívida que tinha, não é? Com a Argentina. E, consequentemente, a punição do transfer ban da FIFA. Aí, nem falo porque é outro rolo, um preju, como diria aquele, e o Jair Rafael Cuca. O Cuca oficializou a saída no final do Campeonato Brasileiro. Júnior Alonso, Júnior, hein? Ele foi emprestado para o Krasnodar, é o nome do time esse? Até o fim do ano passado e foi contratado por quase 50 milhões de reais. Aliás, está no plano da equipe para este ano. Vitor Mendes, eu estou falando dessa lista para fechar, de jogadores que estão indo embora do Galo. Vitor Mendes eu falei, Ramon Martínez, Neto, que é um comentarista da Band. O Neto é volante, viu? Ele foi emprestado para Chapé. Felício, qual que é o nome do Felício mesmo? Felipe Felício, isso. Ele foi cedido. Aliás, o Felipe vai para Estônia, cara. Conferência League da Europa ele vai. Qual que é o time da Lituânia que ele vai jogar? Lituânia. Tem cada nome, né? Você não entende a letra, né? Vê aí. Tá escrito embaixo aí. O time que o Felipe vai jogar, o Felipe Levadia. Levadia, o nome do time da Estônia, não é Lituânia, é Estônia. Você sabe onde fica a Estônia, né? Hein, produção? Sabe? Nem o A nem o B. Estudar história? Eu não estudei, mas eu sei. A Estônia, conversando com o Pedro Moron, que aliás vai conversar com o Hidalgo dia desse para falar de história, ele falou Jarbinhas do céu. A Estônia é um pequeno país da região do Báltico, bem no nordeste da Europa. Aliás, foi integrada à União Soviética lá em 91. Você já tinha nascido em 91, os dois aí? Quando você nasceu? Só nasceu em 93. Novo pra caramba. Aliás, a bandeira da Estônia, né, ou da República da Estônia, como queira, é um país situado na região leste europeu. Aqui na região do Báltico, viu? O boletim da bola também é história, filho, tá louco? Saindo do campo de treinamento do Galo, a gente vai pra Toca da Raposa. Vou falar que a Toca da Raposa é um centro de treinamento do Cruzeiro, né? Que fica lá em BH. Eu não sei se vocês sabiam,
O Hidalgo comentou dia desse aqui, que numa conversa que eu estava tendo com ele, que lá tem Toca da Raposa 1, 2 e 3 também, você sabia? A Toca da Raposa 1, 60 mil metros quadrados no centro de formação profissional, então é algo maravilhoso, né? Os times por aí pelo Brasil, a Toca fica naquela avenida, o Tacílio Negrão, né? Lá nos Bandeirantes, na Pampulha. Essa avenida é coisa linda, né? Tem empresas, eu quando pego uma avenida que tem um monte de empresa, eu fico vendo vídeo já localizado, vídeo eu penso lá na frente. Vamos falar do Cruzeiro. Como se enrola, né? Quanta conversa fora. Ó, o Cruzeiro tem também uma meta de promoção e venda e revelações. Acredite você que torce pro Cruzeiro, que é uma pergunta de torcedor do Cruzeiro. Aí tem alguma aí? Vê quem é que tá mandando aí pra gente falar do Cruzeiro. O Machado está iniciando uma tradição de 2 anos de uma cirurgia que foi feita no pulmão. O Cruzeiro está acumulando sucessos na busca recente por estrangeiros. Aliás, eu não sei se é problema isso, porque o diretor do Cruzeiro valorizou a copinha. Aliás, o Edu e o Pedro Castro vão ser apresentados em Dubai. O Gilberto está discutindo moldes e seguindo uma rotina assim de treinos. O Cruzeiro, você sabe, vai estrear como mandante no Independência e está promovendo profunda reforma na Toca da Raposa. Já é boa, já é legal, eles vão melhorar ainda mais. Vamos lá, pelo que eu estava vendo, eu navego aqui. Foi um site de BH que eu acho que hoje nós vimos, não foi? A temporada de chegada e saídas do Cruzeiro, antes do campeonato começar, que começa sábado, tá quente, viu? Porque a diretoria, comandada por Ronaldo, nosso querido fenômeno, né? Ele planejou esse ano algo muito detalhado sobre uma movimentação desse mercado. A lista é atualizada na medida que for ocorrendo as contratações e a gente traz empréstimos e até saídas. Mas ó, o time mineiro, a gente está falando do Cruzeiro, iniciou lá em 14 de dezembro, que foi a reta final da Copa do Mundo, no Catar, não foi? Aliás, o Ronaldo e uma parte do elenco estava sendo definida no Brasil para esses jogos que vão começar no sábado. A disputa do Mineiro, a Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro também está na Copa do Brasil, não está, produção? Vê aí, mas é certeza. Não me desmente se não, mas acho que sim. Mineiro, Série A do Brasileiro e a Copa do Brasil. A estreia do Mineiro, o Cruzeiro está no grupo C, junto com Democrata, eu vi a lista, Democrata no mesmo grupo C, Tombense e também o tal do Ipatinga, que está esse rolo aí e tal, né? Essa movimentação de mercado do time mineiro é comandada pelo fenômeno Ronaldo, que todos sabemos. Chegando no Cruzeiro, Neres, Matheus Vidal. O Nery, aliás, Vital. O Nery estava na Arábia, passou pelo Santa Cruz também, pelo Sport, passou pelo Inter e até o Hidalgo falou dia desse que ele passou até para o Paraná, se eu não me engano. O Nery, ele é a primeira contratação da temporada, né, do Galo até 24. O Matheus, o Cruzeiro, aliás, Matheus Vital. Então, Vital e sua moto, lembra? O jogador assinou com o Cruzeiro por 3 temporadas. Só que é assim, esse jogador tem um problema. Não é problema de ser bom ou ser ruim. Ele assinou com o Cruzeiro, só que os direitos econômicos do cara estão divididos, inclusive com o Corinthians. Imagine só você. Na cabeça do empresário deve ser um rolo, né? O Rafael Bilu tá chegando, Igor Formiga, lembra do Igor, que era da Ponte, Ramiro, deixa eu ver se eu lembro, o Ramiro é aquele que era do Corinthians, né? Volante, esse cara, não é? Volante, eu lembro. Aliás, ele aceitou reduzir o salário que recebia lá no Corinthians para jogar no Cruzeiro. Nicão, aquele que era de São Paulo, empréstimo e uma opção de compra. Quem mais? Valei, não é Valei, é Wesley. Wesley, aliás, o atacante que era do Palmeiras vai atuar no Cruzeiro. Valisson é volante. Esse Vale era da Ponte, viu? Já narrei esse cara aí na Globo CBN, jogos do Valisson na Macaquinha Campineira. Chega também William, Reinaldo, Anderson, que não é o Anderson do Trata Bem, o Anderson é goleiro. Ele assinou um pré-contrato e cumpriu o restante do vínculo com o Atlético do Paraná.
Você tem ideia, já foi anunciado oficialmente. O Reinaldo, que não é o Reinaldo Costa, ele ficou livre do mercado. Aliás, o nosso Reinaldo Costa também está livre do mercado. O Reinaldo assinou até 25. E o William também que chegou. Aliás, eu queria abrir um parênteses do William sobre produtividade, viu, Hidalgo? Os caras estão assinando um contrato agora com um acordo de produtividade. Isso vai até o final da sua recuperação no joelho, naquela lesão que ele teve, né? Acabou a lista? Não, tem mais 2, né, que estão chegando. Quem? Verdade. Esqueci desses 2 aí. O Fernando Henrique, presidente? Fernando Henrique vai jogar bola. Fernando Henrique tá chegando, assinou um vínculo em definitivo. E o Matheus Davó. Lembra do Matheus Davó? O Matheus... Esse atacante chegou para ser negociado, travou a negociação, porque essas conversas foram retomadas bem no finalzinho do contrato dele. Aí ele assinou com 3 anos. O Cruzeiro tá de olho no Nico Lopes. Você lembra do Nico? Tava no México. Qual que era o time do México que o Nico jogava? O Nico Lopes jogava, era o Tigres. A outra aqui da produção. Jogava no time da Onça. É Tigres, seu. Nico Lopes. Alex Teixeira também tá na mira do Vasco. Almendra. Aliás, o Almendra tem interesse por esse jogador que é volante. Ele é da Argentina. O nome desse cara é chique, né? Agostinho Almendra. Ó, novinho, 22 anos, tá no Boca. Ele foi afastado do time principal, mas o Ronaldo tá querendo esse cara. Aliás, recentemente o Ronaldo e o empresário do jogador se reuniram. Vocês lembram daquele jantar na Copa do Catar? Carne com ouro, aquela história? Então, na mesa do Ronaldo tava o empresário desse cara aí, viu? Tava do ladinho dele aí, o empresário. Eu lembro, eu vi isso aí. Na mira também do Cruzeiro, Paulinho, Gilberto, Gustavo, quem mais? Só, né? Quem não vem, eu já sei. Bruno Valdez, Gabriel Suazo, Raul Gustavo, jogadores que não vêm pro Cruzeiro, Lucas... É Lucas o que não? Lucas Romero, Gabriel Polveda, porque tem o Gabriel de Proveta e esse de Polveda. O Gabrielzinho tava na Série B. Mas aí é que tá. Tava na Série B, disfarçadão, e o Grupo City contratou o cara, porque tava no Bolívar, né? Da Bolívia. Também o Wellington Rato. Aliás, o Cruzeiro sondou o Rato, viu? O Wellington Rato com o Atlético, porque ele vai jogar lá. O valor da multa era um empecilho. Vocês lembram? A gente falou aqui, o São Paulo queria 5 milhões. O Christian também disse que não vem. O Christian teve uma negociação avançada, ele vai pro Bahia. Talvez, ainda não se sabe, né, produção? Porque o jogador até tinha acertado para continuar no Atlético esse ano. O Bruno Pacheco, que é lateral, o Bruninho, contrato com o Ceará, recebeu a proposta, mas acertou com Fortaleza. Ficou lá. O Dudu também, né? Dudu também não vem. É outro cara que vai ficar no Fortaleza. Ficam Rafael Cabral, Eduardo Bloch, Lucas Oliveira, Felipe Machado, Neto Moura, Daniel, o Bruno Rodrigues também. Já foram o Denis, o Vagninho, o Luvanor, o Oliveira. Como é que é o nome do Oliveira lá? O Matheus Bidu também. Você lembra do Bidu? Foi pro Guarani, né? Como é o nome do outro lá que o Luvanor, o William Oliveira, o Matheus Bidu, o Matheus que disputou com o Guarani, vocês lembram também, né? E acertou com o Corinthians. Chay, Lincoln, Rodolfo Fernandes, o Canizim, o Pablo e o Wagner. Esse último é o Wagner Wagner o quê? Wagner Leonardo. Esse pouco utilizado na Série B. Aliás, essa relação tinha um vínculo por empréstimo e não renovaram. Cada um vai voltar para o seu clube de origem para definir um futuro e que Deus ajude que encontre um time para jogar, porque ficar parado ninguém merece. A lista do Cruzeiro, de quem foi embora, é gigante, viu? Léo Paz, Rômulo, Ezequiel, Zé Hinaldo, lembra do Jajá? Giovanni Jesus, Edu. Olha quanta gente tá indo embora. Rafa Silva, o Rafa Santos. O Pedro Castro e o Breno talvez venham, viu? Aliás, o Pedro Castro, que é volante, tem uma negociação para jogar no mundo árabe, né? Agora o Breno, atacante que foi emprestado
Qual que é o time que ele foi? O Breno foi emprestado, ele é jovem esse menino aí. Deve ir pro Valladolid na Espanha. Claro, quem tá no meio? Quem tá fazendo a negociação? Ronaldo! O advogado fala um negócio engraçado, deixa eu lembrar. O Breno tá indo pra Valladolid, um clube espanhol, e a negociação tá sendo gerida. Olha que coisa bonita. O advogado fala, eu vou gerir o seu contrato. Será que vai dar certo? Você tá de brincadeira. Se o Ronaldo tá, 100% o negócio dá certo. Ó, do futebol de Minas, vamos pegar mais uma passagem no Mundo Color Personalité, que é a minha agência de turismo. Fala com o Pedro Moron, o Coieda. Lá no Mundo Color Personalité, viajar com eles é uma delícia, viu? Eles estão levando um grupo pro Egito. Ó, o Mundo Color, não sei se vocês sabiam, quando faz essa viagem em grupo, não é uma viagem. Ah, eu viajei. Não, é uma experiência, cara. Porque o Pedro Moron é muito atento a isso. Ele faz a viagem uma história. Ele fala da culinária, a história da cidade. Não é só uma viaginha. Nós vamos no hotel. Não. Pedro Moron, do Mundo Color Personalité, faz a viagem virar uma experiência. E é torcedor do Palmeiras, sabia disso? Ó, vamos falar do Verdão. Futebol de São Paulo, né? O Palmeiras joga hoje, né? Vou transmitir esse jogo, 9h30 da noite. Botafogo e Palmeiras lá em Ribeirão Preto. Quem vai tomar um chopp no Pinguim, levanta a mão. Hoje os palmeirenses, vamos lá. Botafogo e Palmeiras, vamos falar um pouquinho dessa partida. A Copinha, quanto foi o jogo do Palmeiras? Contra o Floresta? 5-0, isso. E facilitou, claro, essa avançada na semifinal da Copinha. O primeiro ter sido 4, aí depois abriu 4-0 no primeiro tempo, né? E depois ganhou. Mas vamos falar do jogo de hoje. Lógico que na transmissão o Cláudio Rodrigues vai ficar com o Palmeiras e o Lucas Costa vai falar do Botafogo. E os outros jogos com o Valtinho Correa. 9h30 é o jogo Santa Cruz em Ribeirão. Mais a rodada do Paulistão. O atual campeão Palmeiras joga na competição e empatou sem gols na linha. Eu narrei o jogo, né? Foi sábado. Foi contra o São Bento. Aliás, foi a primeira partida sem o Scarpa e sem o Danilo, que foram para o Nottingham da Inglaterra. Eu queria comentar outra coisa, porque ó, você que acompanha a gente aqui, usando, claro, o início do Paulista, que é uma pré-temporada, o Abelzinho, que intimidade, o Abel Ferreira quer encontrar o melhor substituto para o Danilo. Vocês não acham, Hidalgo, você está muito focado em cima do Danilo, tudo é o Danilo. Parece que o Danilo, Jarbas, o cara é bom. Não, eu sei, mas tudo enfocado em cima do cara, o assunto é o cara. Eu tô falando do Danilo faz 30 dias, pô. Né? A expectativa para ver as crias da academia, essas crias têm uma relação, né? A gente, primeira partida, vimos o quê? O Fabinho, a gente viu o Joe e o que também ficou fora, Giovani. Claro que apesar do discurso, que é vencer, né? O Botafogo vai tentando também chegar ao empate, porque é contra o campeão paulista. Ó, veja. O Botafogo venceu a Portuguesa na estreia 2-0. Não foi isso? O Pantera do Paulo Baier, que sabe que para manter o rumo para uma vaga às quartas de final é importante não perder em casa. O adversário do Palmeiras tem baixas ou não tem? Acho que não tem nenhuma, pelo que eu vi, né? Eu tava dando uma olhada. Não tem, não. É time completo. E nem na ordem médica e nem disciplinar, não é isso? O treinador, ele havia dito dia desses numa coletiva que o Tarek e o Vidal estariam jogando na estreia, superando dores musculares na pré-temporada. Ó, Hidalgo, você que vai comentar o jogo comigo à noite, o provável Botafogo, vai lá, Rafael Pascoal, Vidal, Lucas Dias e Marcel Jean Vitor, Diego Souza, não é Diego Souza, é Diego Silva, Tarek e Felipe Souto. Osman, aliás, tem o mesmo nome de um amigo meu que tem um mercadinho em Sorocaba, chama Osman. Tem outro Osman. Osman, Edson Carioca e o Salatiel. Esse é o provável Botafogo pro jogo de hoje contra o Palmeiras. O Verdão, posso mandar o provável Verdão? Me ajuda aí, porque tem quantas? Tem 3 dúvidas o Palmeiras. Então vamos lá, me ajuda. Everton, Marcos Rocha. Se o Marquinhos jogar, joga o... Quem? Tá na relação?
o Mike. Gustavo Gomes, Murilo e Pequerez. Se o Jailson não jogar, entra quem bate pronto, Gabriel Menino. Zé Rafael e Rafael Veiga. Se o Veiga não jogar, entra o Bruno. Bruno o que mesmo? Bruno Tabata. Dudu, Rony e Hendrick. É o Luizinho que vai apitar o jogo? Intimidade. Luizinho. Quem é que é o Luizinho? Eu sei que no VAR tem um primo meu. É brincadeira. Tiago Duarte Peixoto. Quem apita é o Luiz, é o Luizinho. Luiz Flávio de Oliveira. O jogo vai começar 9h30 da noite, um pouquinho antes, bem antes. Abrimos a jornada esportiva do futebol ao vivo. Muito bem. Quem mais é palmeirense aí? Hein? Oswaldo Pigato Júnior. Quem mais? Opa, Henrique Pucci e o Fábio Pucci. Bem, vamos lá então? Passa mais uma vez no Mundo Color Personalité pra gente pegar a passagem, que a gente vai sair de São Paulo para ir para outro lugar. Do Palmeiras vamos pro Corinthians. Esquece a passagem, vamos pegar o Uber agora. O Uber sai do campo do Palmeiras no Allianz Parque. Aliás, não é no Allianz Parque. É no campo de treinamento do Palmeiras, que é do lado de São Paulo, ali na Marquês de São Vicente, acho que é, não é isso? Na Barra Funda. Fica na Barra Funda, mas acho que é Marquês de São Vicente. Aliás, o Palmeiras está buscando um outro terreno grande para fazer outro campo de treinamento aí. Vai ser gigante esse, hein? Vamos lá. Chegamos no Parque São Jorge de Uber. Dependendo do treino, dá uma grana, hein? Aliás, vamos começar a pegar mais Uber, porque você está sabendo, né? Parece que Uber e 99 estão fora do Brasil logo logo. Eu não queria entrar em detalhe, mas parece que o Uber 99 estarão fora do Brasil. O Corinthians com a vitória, um quadro de boas notícias, ao deixar claro aquele alerta no começo do campeonato, porque o Corinthians joga sempre com aquele sufoco no final. Até parece que joga melhor no segundo tempo, não é? O torcedor sofre. Na hora da narração, você sabe que no final alguma coisa vai acontecer. Não é? O Corinthians jogou bem, bateu fraco o Água Santa. Aliás, eu vi o comentário aqui que foi fraco o jogo do Água Santa. Peraí, o Água Santa deu trabalho, hein? O Lázaro está indicando algumas mudanças para o jogo contra a Inter. Aliás, ele admitiu que sentiu a pressão na derrota da estreia. Aí, na segunda partida, deu aquela compensada e alterações foram feitas. O Willian Alberto, como eu disse na abertura, ele ralou o joelho na hora de comemorar o gol. Eu não sei, cara. O cara faz o gol, às vezes tem uma pedra, sei lá, alguma coisa que jogaram, pode cortar o joelho, né? E o cara fica fora do jogo. Eu acho ridículo isso, principalmente quando tira a camisa. Vou abrir um adendo aqui. Eu sou de Sorocaba, tenho um carinho especial pelo São Bento. São Bento ganhou do Santo André 2-1, gol de bicicleta, né? E o cara que comemorou lá, o Nunes, ele tira a camiseta que tem o patrocinador dele. Quando ele faz o gol, o foco da câmera vai para cima do cara que fez o gol. E a câmera acompanha o jogador. E aí, nessa oportunidade que aquela empresa que está pagando, eu trabalho com marketing também, eu sei o que é isso. Agora, imagina o vendedor que chega pro cara de marketing lá. Para ter ideia. Você vai patrocinar a camisa do meu time, certo? Sim. Só que na hora do gol vai ter um probleminha. Na hora que a câmera vai mostrar, a gente não vai conseguir ver o nome da sua empresa, sabe por quê? Não vai por quê? Mas eu tô pagando. Não, mas é que o jogador tira a camisa. Então eu não quero nessa. O principal momento. Tá louco? Fala a verdade. Hein? A cereja do bolo. O cara tira a camiseta. Que coisa, né? Aliás, um dia desse, um amigo meu que trabalha num buffet aqui, a mulher tá fechando aquele super jantar. Tem dinheiro, mas é bem simples. Ela falou, pera, desconto, né? Aí ela falou assim, não dá. O que eu posso dar é você ter 2 misturas no jantar. Parece que eu estou em Cesarolândia, 2 misturas. Então o Yuri fez essa comemoração, ralou o joelhão, sem necessidade. Espero que não seja problema contra a Inter, né? Mas vamos lá. O Roger Guedes imitou Pombo na hora do gol. Tudo bem, homenagem ao jogador da seleção brasileira, faz parte, a gente entende até isso, né? A torcida do Corinthians está protestando o valor do ingresso. Até justo, porque tá caro, né? Peraí, vamos lá, vamos analisar. A Portuguesa quer levar o jogo do Corinthians para Brasília.
8ª rodada, vocês sabiam disso? Olha que os caras estão confabulando na calada da noite. Pegar um jogo de Portuguesa e Corinthians, do Paulistão, e levar para Brasília. Será que porque o presidente Jarbas, não se mete nessa história aí. Vamos falar da torcida que ela está fazendo esse protesto. Todos os jogos, pelo menos essas primeiras partidas, a fiel torcida corintiana, que é a Gaviões da Fiel, se manifestou em todas essas partidas. Aliás, tinha uma faixa, duas, né? Uma frase era escrito aberta, estava bem gigante assim, ó. No setor norte estava essa faixa, no setor norte estava a faixa escrito assim: pelo fim do superfaturamento dos ingressos. Uma. A outra estava escrito o que mesmo? Vocês lembram? Futebol, alegria do povo. Uma das faixas exibidas com essas mensagens escritas. Não só essa que eu citei, Gaviões, como também outras organizadas, não puderam entrar com faixas de bandeiras no estádio. Ontem. Claro, por conta do sinalizador aceso lá em Bragança no domingo passado. Se imagine como é que vai ser daqui para frente jogos do Corinthians, a fiscalização. O Corinthians volta a jogar sábado em Limeira, 18h30 o jogo. Vamos transmitir também direto de Limeira, Inter de Limeira, Terra da Laranja, chupa que a laranja doce contra o Corinthians, 18h30. E o aplicativo da Rádio Futebol vai transmitir a partida no sábado. Do campo de treinamento do Corinthians, a gente vai para a Baixada Santista. O Santos precisou de muita atenção no meio campo, porque as dificuldades elas estão aparecendo na hora de criar, nesse jogo que acabou vencendo o Guarani. Mas não foi fácil não, viu? O Lucas Pires não se firma. E o Daí tem um dilema na lateral esquerda, viu? Eu tava vendo a coletiva dele, madrugada adentro. Aliás, o Odair diz que tem muito trabalho e pede pra torcida ter calma. Essas partidas vão se evoluindo. O Michael, por exemplo, já reconheceu no jogo em Campinas que não foi fácil, não. Foi 2-0 pro Bugre Campineiro. Não muito que falar do Santos, vamos falar do São Paulo, né? Ferroviária e São Paulo, o jogo também é pelo Paulistão. O Mendes, ele foi inscrito, né, produção, e pode estrear. A aceleração desses trâmites para que o Davi ou o David estreie. Aliás, esse jogador foi titular quase 90% dos jogos no comando do Rogério. Vocês lembram, né? Aliás, sobre o jogo de domingo, vai lá. A gente ouviu aqui vários torcedores falando. Aliás, no nosso WhatsApp vem mensagens dos grupos, textos do torcedor também falando. Inclusive o que a gente fala aqui, e o Idal comenta. O Rogério está evitando uma pressão para esse próximo clássico de domingo, onde o São Paulo joga contra o Palmeiras. A notícia chegou no grupo do São Paulo, eu vi lá. Aliás, eu estou em vários grupos de clubes aqui, o São Paulo é um deles. Vai emprestar o Wallace ao Juventude. Esse zagueiro não atua desde janeiro, quando se machucou. Foi o joelho, né? Então, o Wallace quero que você tenha sorte na recuperação. Uma outra coisa que eu queria falar pra gente falar aqui, que eu vi nos portais, o Rogério Ceni encerrou a preparação para essas partidas e disse que o elenco dele vai rodar. O Alan Franco e o Mendes ganham oportunidade, assim como alguns reservas do jogo de estreia. Outra notícia que estava lá no WhatsApp do São Paulo, vocês viram, né, os dois da produção aqui, vocês viram? Então funciona o meu WhatsApp? O Mendes, ele foi inscrito no BID e deve estrear pelo São Paulo ainda hoje. O volante pode ser, inclusive, titular, viu? Diante da Ferroviária, no jogo que começa às 7h30 da noite pelo Paulistão. Esse boné tá torto. No encerramento do Boletim da Bola, o Galo jogou e venceu. Eu falei Galo. O Atlético do Paraná. O Atlético do Paraná jogou contra o Aruco e venceu 2-1. Aliás, venceu com um gol em cada tempo. Pablo e Canóbio marcaram para o líder Furacão. O Tênis está completando 100 jogos, sabia disso, professor? Recebeu uma homenagem do Furacão e desperdiçou o pênalti. Aliás, o meio atacante recebeu a placa do Furacão, a camisa, quanto esse jogo aí do Aruco. 2-1 foi o jogo,
Com gol de cada tempo, como eu disse, o Furacão venceu o Samurai Black da Arena. Ingressos, viu, para as mulheres e crianças, esgotou, viu? O Paulo Turra está indicando a manutenção do time titular do Atlético do Paraná, que vai também um rodízio de lado. Diz que é importante ter a base. Aliás, ele falou dia desse sobre a importância de ter uma base também, né? Para dar ritmo para os demais jogadores. O Atlético tem 2 vitórias em 2 jogos e lidera esse campeonato paranaense que começou aí fim de semana passado. Do Furacão do Alto da Glória, vamos pro Couto Pereira. O Curitiba venceu o Foz. Goleou, né? Quanto foi lá? 3-0. Opa, peraí. Opa. E outra coisa, mantém 100% do campeonato também. O Alviverde se impõe, 3 gols no primeiro tempo e depois aí, claro, o segundo tempo matou a pau. O Antônio Oliveira, que é o treinador, deu uma entrevista coletiva na calada da noite e disse a evolução do Curitiba na vitória. O treinador também está vendo o time com maior fluidez, momentos e os movimentos, principalmente no segundo tempo dos jogos. No grupo do WhatsApp do Coxa, que eu recebo aqui, o Curitiba emprestou o Juan Dias, volante. Está indo para o Londrina. Sem espaço no Curitiba, o Hidalgo já tinha falado várias vezes, o colombiano vai disputar essa temporada pelo Tubarão. Outra do Curitiba, porque a gente atualiza as informações no Boletim da Bola, o Curitiba chegou nos valores pedidos pelo Ranieri, viu? A negociação estava meio fria. Aliás, o Coxa aguardava que o Leão da Ilha e outro time qual era? Que tem interesse? O Jacuipense, são donos dos direitos do atleta. Eles se entenderam para que o acordo desse uma avançada. Então, notícias vão aparecer por aí logo aqui no nosso Boletim da Bola e a gente conta. Bem, agora, em nome da RDP Petróleo, a marca da confiança, nós vamos ter o comentário dele, do nosso querido Capitão Hidalgo, aqui no encerramento do programa. Ele sempre dá uma palhinha na abertura e depois ele fala o assunto que ele vai trazer, portanto, aqui no nosso Boletim da Bola, no app da Rádio Futebol e também na rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Bem, Hidalgo, você deu uma manchetinha aqui, você vai falar do quê? Fique à vontade, querido Hidalgo. Não tenha dúvida que eu vou me encontrar nisso que eu tenho dito, e torço, né? Estou falando que eu vou encontrar porque eu estou torcendo. Pode ser que não dê certo, né? Pode ser que lá na curva a coisa não foi tanto como eu estou pensando. Mas de começo, eu não posso fugir a uma coisa que eu estou vendo e que me agrada, a questão de presença do público. Poxa, grandes arrecadações no mês de janeiro. Eu não lembro assim em outras temporadas. Vamos dizer, teve uma Copa do Mundo, os torcedores ficaram distantes, que acabou em novembro. Não, já vimos outras coisas, isso não é o que vai pegar, não. É que a torcida mesmo, os torcedores, e aí eu chamo a atenção das grandes equipes, os seus torcedores, eles estão indo para campo. Eles estão querendo ver como vai ser a temporada, porque a seleção brasileira já se sabia que não ia chegar a lugar algum. E o torcedor está voltado para o seu time. Pode acompanhar em todo o Brasil, é o que eu estou vendo no Campeonato de São Paulo. E outra coisa, as equipes estão aí se esmerando em colocar o que é de melhor no campo. Vamos falar do Corinthians, que perdeu o jogo em Bragança. Nós estamos na partida. Jogou muito mal. Não ele que tenha jogado só mal. Outro jogou muito, que foi o Bragantino, que já empatou, saiu e já empatou. E assim vai ser o Campeonato Paulista, com dificuldade. Mas ontem a equipe do Água Santa entrou, foi com seus melhores jogadores, mas o Corinthians foi melhor, ganhou 3-0. 3-0, mas o que aconteceu? Os titulares estavam chegando, como o Renato, como o Yuri, enfim, depois o Romero. Então melhora, e a definição é essa. Tem que trazer os times brasileiros, aqueles que investem mais, porque do interior eles colocam o que pode colocar, não dá para exigir. Agora, qualquer jogo no interior lota porque o torcedor, o paulista no caso, né? O paulistano é o da capital, ele vai mesmo para ver os grandes times jogando na sua cidade e torce para o time da sua cidade, é natural. Mas eu tenho quase que certeza, né? Vou firmar conceito nisso, que esse campeonato estadual, não só de São Paulo, de outros,
deve ser muito mais valorizado, serão mais valorizados que outras temporadas. É verdade, Hidalgo. Aliás, já que a gente está fazendo o Boletim da Bola para a sua rádio, para a rádio CWB News, a Rádio Hidalgo, você podia falar desses dois times aí que conseguiram vitórias, né, o Hidalgo, nesse meio de semana, não é? Sabe, Jarbas, ainda no enfoque, né, dos campeonatos, porque esse é o assunto que tem que ser levantado, porque o brilho tem que vir primeiro você sendo autoridade, o time com autoridade no seu estado. Pelo menos em outros tempos era assim, a autoridade, o campeão do estado. Tinha um valor extraordinário isso, né? É verdade. Então eu estou nesse enfoque aí, estou acompanhando, né, todos os clubes com as suas torcidas, né? Você vê no caso do Flamengo ontem, mesmo com o time todo, empatou o Madureira, e é um time que está pensando em ganhar do Palmeiras daqui uns 8, 10 dias. Jogou com o time todo. Palmeiras contra o São Bento jogou com o seu melhor time e empatou 0-0. Vamos valorizar, né? Aqui, no caso do Campeonato Paranaense, que você me pergunta, eu estou gostando do Curitiba, porque o Atlético, eu não espero outra coisa, o Atlético com o time titular, ele vai varrer, né? É um time hoje a ter a busca da motivação para ganhar hoje da equipe do Atlético. Então a ideia da sua diretoria está correspondendo, está se pensando em buscar o título novamente. Curitiba é o maior detentor de títulos da sua história, na época em que valia mesmo os campeonatos, principalmente o campeonato estadual, mas saiu na frente já com 2 vitórias, ontem mesmo ganhou fora, né? Ganhou do Aruco lá em Maringá, que deu um trabalho para o Curitiba. Curitiba ganhou dessa equipe na primeira rodada, mas Curitiba com folga ganhou em Foz do Iguaçu, 3-0, e o Atlético ganhou por 2-1. Faz bem isso ao Campeonato Paranaense, porque é claro que a briga será dos dois, e aí é que a rivalidade aumenta. Tem que voltar essa rivalidade, o conceito da rivalidade. Aí o Londrina já 2 partidas já não ganhou, as 2 primeiras já não ganhou, já fica atrás. E o Operário, essas equipes tradicionais do estado. Mas me dá a impressão que a briga vai ser direta Curitiba e a equipe do Clube Atlético Paranaense. Era só. Muito bem, falou Capitão Hidalgo, aqui no encerramento do nosso Boletim da Bola, edição de hoje. Você sabe que o Boletim da Bola ele reprisa, né? A gente está sempre aqui reprisando o Boletim da Bola durante as 24 horas da programação do Futebol ao Vivo e também das emissoras que integram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência. Lembrando que hoje tem Futebol ao Vivo, a partir de 9h10 da noite, abrimos aí a jornada esportiva para você curtir mais um jogão de bola, Botafogo e Palmeiras à noite, jogo que vamos transmitir aqui com o comentário do Capitão Hidalgo, reportagens do Cláudio Rodrigues, o moço de Uberlândia, Lucas Costa, o moço de Santos, e o Walter Corrêa, direto de Manaus, dos estúdios da Web Cop News, que faz parte da rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Tchau, gente, um abraço, que você tenha aí um excelente dia, tamo junto de novo e vê se cuida. Tchau.